Olá pessoal, vamos para a nossa aula 12, aí a última aula antes da prova, que será na segunda-feira. Então eu preparei essa aula para que ela seja um apanhado do que vocês vêm fazendo até agora e possa completar, auxiliar vocês no trabalho de estudo. Bom, então vamos lá, aula 12 e falaremos de funções contínuas. Então, o que são funções contínuas? Uma função f ela é contínua em um ponto A do seu domínio quando o limite, quando x tende para A dessa função, coincidir com o valor da função no ponto A. Entenderam? Então, se ela coincide com o valor da função, ela é contínua naquele ponto. Eu sei que assim, sem desenho nem nada, assim, parece um pouco estranho, mas a ideia é muito simples, tá? Então, vejamos um exemplo. O que é uma função contínua? O que é o gráfico de uma função contínua? O gráfico de uma função contínua é algo que faça... Digamos que aqui esteja o nosso A, né? Estamos avaliando continuidade no ponto. Então, em cima dessa linha, eu quero avaliar a continuidade. A função é contínua se ela chegar aqui, faz aqui a marcação do ponto e continua. Quer dizer, a continuidade é como se você continuasse efetivamente, percebe? Isso aqui é a continuidade, ó, ela é contínua. Se você pegar, isso aqui é a nossa função f, se você pegar o limite dessa função f com x tendendo a A, isso vai ser exatamente isso aqui que é f de A, certo? Então, pronto, essa função é contínua. Vejamos o exemplo de uma função descontínua em A. Tá? Então, nós já vimos ali o que é um exemplo, uma função contínua. Uma função descontínua. Note o seguinte, de novo, vamos assumir que o meu A esteja aqui. E vamos daqui subir com a linha correspondente ao A. Veja só, uma função que chega por aqui, tem uma bolinha aberta, e sai por aqui, ela não é contínua em A. Porque olha só, aqui digamos que seja f de A. Tá? F de A aqui. Se você pegar o limite com x tendendo a A, não dá f de A, porque para esse lado você tem esse valor aqui, que a gente não sabe quanto é, e para esse lado você tem esse cara aqui que a gente chamou de f de A. Ou seja, o limite dessa função quando x tende para A não é f de A, o que nega a definição de continuidade. E a ideia é muito simples, você não continua, tá? Teria que saltar para ler. Diferente daqui que a gente continua, né? Tá bom? Então, essa é a ideia de continuidade, é uma ideia bastante simples, tá? Bom, vamos fazer exemplos. Então, se a função f for contínua em todo o seu domínio, nós simplesmente vamos dizer que ela é contínua, f é contínua. Então, a f é contínua, ela é contínua em todo o seu domínio, tá? Muito bem, vamos fazer um exercício, e nesse exercício nós faremos o seguinte, nós vamos dizer se as funções que vão aparecer aqui são contínuas no ponto que eu indiquei ali, tá? Então vamos aqui para os nossos exemplos 1 e 2, tá bom? Solução. Vamos começar com exemplo 1, esse daqui. O que diz a definição de continuidade? O limite tem que existir e ser igual ao valor da função no ponto. Mas quando é que o limite existe? Lembra? Existir, gente, significa número, né? Não é infinito, por exemplo. Então, o limite existe quando o limite à esquerda do ponto
é igual ao limite à direita do ponto. Então, a gente precisa fazer aqui dois cálculos de limite. Limite, quando x tende para zero, está aqui, ó, pela esquerda. Qual é a regra da função quando x tende para zero pela esquerda? Bom, zero pela esquerda é menor que zero. É isso aqui, 1 sobre x menos 1. É igual. Quando x tende para zero, esse cara vai para zero, isso aqui vai ficar em menos 1. Tá bom, gente? Portanto, a esquerda do zero vale menos 1. Agora vamos para a direita. Limite, quando x tende para zero para a direita, nesse caso, x é maior que zero, e é isso aqui, ó. Menos x quadrado, menos 1. Quando x tende para zero, esse cara vai para zero. Fica menos 0, menos 1. Menos 1. Ok? E ainda, quanto é f de zero, gente? F de zero, quando x é zero, é 0 menos 1, que é menos 1. Ok? Então, o limite à esquerda existe, vale menos 1. O limite à direita existe, vale menos 1. E o valor da função no ponto vale menos 1. F é contínua em x igual a menos 1. Ok, gente? Entenderam a ideia? Bom, vamos fazer a outra. Pessoal, mesma receita, né? Só seguir. 2. Limite, quando x tende para zero pela esquerda. Desculpa, gente. É para 1 no caso aqui, né? Então, vamos corrigir? Muito bem. Então, quando x tende para 1, pela esquerda primeiro, que a gente vai fazer os dois limites. Qual é a regra dessa função quando x tende para 1 pela esquerda? Ora, pela esquerda é menor que 1, então é 2x menos 1. Isso é igual, quando vai para 1, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Limite, quando x tende para 1, pela direita, pela esquerda nós já vimos, pela direita é maior que 1. 1 sobre x. Isso é igual a, quando x tende para 1, 1 sobre 1, 1. Bom, notem que aqui, ó, eu não posso colocar o zero aqui, mas eu só calculo essa função nesses caras aqui para x maior que 1. Portanto, o zero ficou para trás. E ainda, quanto é f de 1, gente? F de 1 é quando ela vale isso. F de 1 é 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. É contínua em x igual a 1. Essa função é contínua em x igual a 1. Certo, gente? Bom, vamos fazer mais alguns exemplos. Então, pessoal, agora nós temos aqui mais dois exemplos. O exemplo 3 e o exemplo 4. Vamos lá. O exemplo 3 primeiro, então. Vamos fazer o exemplo 3. Tá? O exemplo 3 diz o seguinte. Raiz de x menos 1 se x for maior do que 1. E 1 sobre a raiz de x menos 1 se x for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Tá, gente? Notem que o domínio dessa função é só o x maior que 0, igual a 0. Tá? Então, a gente começa aqui. Limite, quando x tende para 1 pela esquerda, é valor menor do que 1, menor do que 1. Então, é 1 sobre raiz de x menos 1. Ora, quando x tende para 1, então, quando x tende para 1, aqui, pelo lado esquerdo, isso aqui é raiz de 1, que vai ser 1. Menos 1. Então, isso aqui, pessoal, tende para 0, tá? Note que esse cara aqui, ó,
é um pouquinho menor do que 1. Portanto, tende para zero por valores negativos. Tá, gente? Ó, é pela esquerda do 1, portanto é um pouquinho menor que 1, 0,99. Quando você tirar a raiz que é menor que 1, subtrai 1 dá negativo. Agora, 1 dividido por algo muito pequeno negativo dá menos infinito. Tá, gente? Então, o limite quando x tende para 1 pela esquerda do 1 dá menos infinito. E limite quando x tende para 1 pela direita do 1 é isso aqui. Raiz de x menos 1. E isso, quando x tende para 1, é igual a zero. Tá, gente? Então, olha só. Aqui já deu menos infinito. Pronto, essa função ela não é contínua, né? Tem menos infinito, não tem como ela continuar, como ela passar de forma contínua pelo 1, certo? Não é contínua. Tá? Pegaram a ideia? Então, nesse caso a função não é contínua. Bom, vamos agora para o quarto exercício. Muito bem? Então, quarto exercício. Aqui, pessoal, nós temos um problema no 2. Se você põe 2 aqui, vai dar 4, menos 4, 0. Mas você tem que calcular o limite quando x tende para 2 de x na 4 menos 16 sobre x quadrado menos 4. Ora, de imediato, essa função não está definida em 2, tá? Então, ela não é contínua em x igual a 2. Por que não é contínua, gente? A definição de continuidade é o limite tem que ser igual ao valor da função no ponto. Mas essa função não está definida nesse ponto. Se você puser 2 aqui, dá 0 embaixo. Tá? Então, ela não pode ser contínua. Entendeu? Então, nesse caso, nós temos uma função que não é contínua. Tá bom? Pessoal, agora, e essas várias situações? Tipo, aqui ela está se comportando bem, aqui deu infinito, aqui ela não está definida. Quer dizer, será que a gente não podia tratar um pouco mais, refinar um pouco mais essas funções, ter uma informação a mais sobre essas funções? A respeito de continuidade? Sim, podemos. Nesse caso, nós vamos falar da descontinuidade removível. Então, olha só, em alguns casos, a função f pode ser descontínua no ponto A, porém, pode admitir uma extensão contínua em A. O que é uma extensão? É uma função que coincide com a f, mas é contínua em A. Tá? Ela é exatamente igual a f fora de A, e em A a gente dá um valor para ela ficar contínua. Entendeu? Então, quando é esse o caso, eu digo que esse ponto x igual a é uma descontinuidade removível. Vejamos, então, a ideia aqui. Então, veja só. Aqui, nós temos o seguinte. O que é uma descontinuidade removível? Primeiro, vamos botar aqui o nosso a, tá? Está em cima dessa linha aqui. Em cima dessa linha. Vamos vir por aqui. Função chegou aqui. Tem bolinha aberta. Tem que sair daqui. É removível, porque aí eu defino a nova função aqui com um certo valor L. Tá? E aí eu fecho isso aqui. Tá certo? Então, isso é uma descontinuidade removível. Agora, exemplo de descontinuidade não removível. Mesma história. Está aqui o A. Aqui está a linha do A. Esse cara vem por aqui. E aqui sai um outro, pronto. Não é removível, porque não tem como você juntar isso aqui para fazer uma função contínua, tá certo? Então, essa descontinuidade é não removível. Temos outras descontinuidades também que não é removível, quer ver? Você pode ter, por exemplo, a função que faz isso, bolinha aberta, e desse lado você tem infinito. Isso aqui também não é removível.
Porque se está indo para infinito, como é que você vai juntar aqui? Não tem jeito, né? Tá? Então esse é tipo de descontinuidades não removíveis. Esse é um tipo de descontinuidade removível, ok? Então vamos fazer um exercício que consiste no seguinte: vamos tentar, se possível for, remover as descontinuidades de algumas funções, tá bom? Bom, pessoal, então vamos ver alguns exercícios se tratando de descontinuidade removível, tá? Então, vamos aqui para esses dois exemplos, o 1 e o 2. Veja só, nós já tratamos disso, tá? Eu estou aproveitando o exemplo para ilustrar. Veja só, a função f, ela vale 1 sobre x menos 1 se o x for menor que zero. E vale menos x quadrado menos 1 se o x for maior do que zero. Mas e em x igual a zero? Certo? Então, olha só. Nós já calculamos isso, vou fazer de novo, né? Então, vamos lá, vamos calcular isso aqui. Olha só, limite quando x tende para zero pela esquerda é isso aqui, 1 sobre x menos 1. Isso vale, quando tende para zero, vale menos 1. Mesma coisa, limite quando x tende para zero pela direita, desse lado, é menos x quadrado menos 1, isso vai para zero, menos 1. Então, gente, uma extensão contínua é o seguinte, ó, f de x é igual f de x se x diferente de zero, ou seja, onde não for zero, a função é essa daqui mesmo, tá? E se for zero a gente define como sendo menos 1, se x igual a zero, tá? Notem que essa função aqui é contínua. Nós já vimos isso no exercício anterior, que ela é contínua se você definir como sendo menos 1 em zero. Tá certo? Pegaram a ideia? Isso aqui é uma extensão contínua da f. Muito bem. Agora, vamos a 2. 2 também a gente fez, né? 2 é o limite quando x tende para 1 pela esquerda. Pela esquerda é isso aqui, 2x menos 1. Isso vale 1, né? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Da mesma forma, limite quando x tende para 1 pela direita é 1 sobre x. Quando x tende para 1, isso aqui vai para 1. Então, extensão contínua. F grande de x é igual. Vai ser a mesma f de x se x diferente de 1. E se x for 1, vale 1. Tá? Isso aqui nós já vimos que é contínua em x igual a 1. Tá certo? De novo, ó. Se não for 1, vale essa regra. E se x for 1, eu mando esse valor como sendo 1 e ela continua contínua. Isso aqui é uma extensão contínua. Ok? Vamos fazer mais alguns exemplos. Então, pessoal, vamos aqui para mais alguns exemplos. Vamos fazer aqui o 3, tá? Aqui assim. 3. Observe o seguinte. Limite quando x tende para 1, que é o ponto, pela esquerda. Pela esquerda é essa regra, raiz de 1 menos x. Notem, pessoal, que faz sentido, né? Porque se eu colocar números negativos aqui, esse menos vai corrigir o sinal. E números de 0 a 1, esse 1 aqui não vai deixar dar negativo. O pior que pode acontecer é dar 0 aqui, certo? Que é quando x tende para 1, esse limite vai dar 0, tá? Veja que eu sei o valor em 1, hein? Então, limite
quando x tende para 1 pela direita, do outro lado, isso vai ser 1 sobre raiz de x menos 1. Quando x tende para 1 pela direita, isso é positivo maior do que 1. Isso aqui, gente, ó, vai para 0 mais, tá? Isso aqui é maior do que 1. Isso tudo aqui vai dar para mais infinito. Embora eu tenha o valor da função aqui, não existe extensão contínua. Tá bom, gente? Por que não tem uma extensão contínua? Porque não tem como eu fazer ela virar contínua dando infinito, entrar no infinito, não tem como passar por cima daquela linha, tá? Quer dizer, não tem uma extensão contínua em x igual a 1, certo? Vamos para o 4. Muito bem, gente. Esse 4, olha, eu continuo com o mesmo problema, né? Que era x igual a 2 não estar no domínio da função. Mas vamos ver o que pode acontecer. Limite quando x tende para 2 de aqui em cima x ao quadrado mais 4 x ao quadrado menos 4, tá? Diferença, o quadrado desse menos o quadrado desse, é o que está ali. Dividido por x quadrado menos 4. Simplifica esse cara. E isso que está aqui, gente, ó, quando x tende para 2, tende para 8, né? 8. Tá bom? Tá claro para todos? Então, extensão. A f grande de x vai ser igual a f de x para x diferente de 2. E 8 se x igual a 2. Tá, gente? Aqui é x diferente de 2. E aqui x igual a 2 vale 8 porque é o valor do limite. Isso aqui é contínuo, gente. Tá? Vocês podem, inclusive, construir o gráfico disso aqui. Tá? Não é difícil. Podem tentar fazer que vocês vão conseguir e é até interessante de fazer. Tá bom? Tá bom. Por enquanto eu vou parar aqui. Vocês estão estudando para a prova. Já tem uma ideia de continuidade removível. Muito bem. Trabalhem, continuem trabalhando. Qualquer dúvida me procurem por aí. Eu vou estar sempre atento para responder vocês. E eu vou mandar uma lista para contribuir nos estudos de vocês para a prova de segunda, tá bom? Ok. Bons estudos para vocês aí.